Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Está escrito assim. Perdão, estava em Números. Vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Aí sim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês.
por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Vamos também nós agora nos prostrar. Vamos também nós pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã de domingo, de Páscoa e de ressurreição, que a palavra do Senhor faça todo sentido para mim, para você, que o Senhor nos transforme por essa palavra. Você crê no poder do Evangelho, da palavra de Deus? Peça a Deus para transformar a sua vida. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti agora, ó Deus, com o desejo, a vontade e o pedido de que o Senhor fale aos nossos corações e faça de nós os filhos que o Senhor quer que nós sejamos. Senhor, não tem como pensar em Páscoa sem pensar em perdão e sem insistir com o Senhor: perdoa os nossos pecados. Purifica o nosso coração, a nossa mente, que o Espírito do Senhor tenha total controle agora para dirigir nossa maneira de pensar, tudo aquilo que eu falar aqui, Senhor Deus, que possa ser dirigido pelo Espírito do Senhor, traga crescimento e vida para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O que é que você faria se o seu confinamento durasse um ano inteiro? E se durasse 10 anos? E se durasse 100 anos? E se durasse 430 anos? Porque, de certa forma, foi isso que aconteceu com Israel. Israel, o povo de Deus, ficou preso no Egito por 430 anos. Aquilo começou como algo invisível, porque eles não entraram lá como escravos, eles entraram lá como amigos, eles entraram lá através de um ato de Deus, e aquilo se tornou um ciúme, depois um preconceito contra aquele povo. Aquilo também se tornou controle, se tornou violência e por fim se tornou escravidão pesada, séria contra o povo de Deus. E o que é que um povo escravizado, sem recursos, sem poder até de defender os seus próprios filhos, porque em certo momento até as criancinhas eles matavam, o que é que um povo desse pode fazer por si mesmo? Essa é a descrição, né, do que vivia Israel no tempo em que a gente vai tratar aqui hoje de Páscoa.
Nesse tempo em que o povo estava escravizado, era assim que eles viviam, mas essa descrição de aprisionamento no Egito, lá no passado, ela não ficou lá. Ela continua valendo para descrever a presente era, porque o Egito é uma figura e uma sombra do verdadeiro poder que odeia os filhos de Deus, esse sistema maligno no qual nós estamos aí vivendo, esse sistema chamado mundo, que é o exercício organizado da maldade, envolvendo cultura, e daí envolvendo por isso política, arte, religião, tudo isso com o objetivo de servir não ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas de servir ao príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. Todo o cenário descrito no Apocalipse, ele está presente agora. Nunca o sistema anticristão foi tão forte, tão ativo como agora. E eu vou te dar um exemplo muito claro, considerando o que nós estamos vivendo nesse momento. Você quer uma prova de que o sistema anticristão e de que o mundo está conseguindo muitas vantagens, inclusive contra o povo de Deus? É que o povo de Deus hoje, na sua grande maioria, deseja, a aspiração, aquilo que faz você suspirar e pedir e dizer e até orar. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A maior aspiração hoje da maioria dos crentes é que a vida volte ao normal. Será que não? Não é isso que você mais queria agora, talvez? Que a sua vida voltasse ao normal? Quem, no meio dessa loucura que é viver o século 21, quem, no meio desse mundo horrível, horroroso, de morte, de maldade, de perseguição, de escravização de homens, de maldade de toda sorte, quem pode achar que isso é normal? Quem quer voltar para o normal? Você quer voltar para o normal? E não deseja o sobrenatural, o Messias vindo, o Salvador vindo. Você quer voltar para o normal? Você quer comer ovo de Páscoa? Páscoa, não tem jeito. Como vai ser a Páscoa? O coronavírus está pegando, gente, mas nas lojas americanas não. Lá a gente faz fila e compra o ovo de Páscoa, porque eu quero ter a minha Páscoa. Talvez você, crente, está aí comendo também, tem um ovinho de Páscoa, ou talvez não deu para comprar, porque você também não é tão doido assim, não foi para as lojas americanas. A loja americana tinha autorização para abrir, né? Por quê? Não sei. Você talvez coma o seu ovo de Páscoa com seu filho e diga para ele assim: meu filho, nós comemos ovo de Páscoa, mas nós não nos alimentamos da mentira não, viu meu filho? Nós cremos em Jesus ressuscitado, né? Amém, irmão, glória a Deus. Pode comer ovo de Páscoa, tá bom? Eu sempre brinco aqui, né, com as meninas aqui que Páscoa não bota ovo e não tem ovo de Páscoa e tudo mais, mas pode comer chocolate. O ovo não é amaldiçoado porque está em forma de ovo, o chocolate não está amaldiçoado porque ele está em forma de ovo, né? Mas quem me dera, irmão, se eu pudesse ter a segurança de que pelo menos você dá esse testemunho dentro da sua casa. Mas será, irmão, que nessa vida normal, que era aquela vida antiga que a gente tinha, né? Uma vida normal no Egito, que é o mundo, você realmente dava testemunho para os seus filhos? Dá testemunho dentro da sua casa do que seja de verdade a Páscoa? Será que tem testemunho na sua casa? Tomara, irmão, amém, tá bom? Não estou aqui falando mal contra o chocolate, não. Tem irmãos nossos que fazem ovo e vendem. Que faça e que venda mesmo, irmão. Mas quando Deus enviou Moisés, ele mesmo não queria ir. Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel naquele tempo
de escravidão já há 430 anos, que a coisa só piorava, né? E ele não queria ir, ele preferia ficar cuidando das suas próprias ovelhas. Ele estava ali muito bem, a sua vida estava resolvida, ele não queria pastorear Israel. Mas quando finalmente ele foi, como é que ele foi recebido pelo povo quando ele chegou com a mensagem de salvação? Quando ele chegou com a mensagem de libertação? Quando ele começou a falar com o faraó, falar com todo mundo, nós vamos sair daqui. O que eles pensaram a respeito dele? Esse tal desse libertador aí, desse Moisés que chegou aí, ele só piora a vida da gente. Ele chega e ele quer mudar os costumes, ele quer mudar as coisas. E ele está enfrentando quem ele não pode enfrentar, que é Faraó, e agora a nossa vida ficou mais difícil. Será, irmão, que você também, porventura, possa estar imaginando assim do Senhor Jesus, que é o verdadeiro libertador? Talvez a sua vida cristã seja tão difícil, Jesus veio para te libertar, mas afinal de contas ele torna a sua vida tão complicada, né? Ele diz que você tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que mudar a sua maneira de viver, tem que abandonar o pecado. Será que não tem jeito mesmo da gente adorar? Esse negócio de adorar no deserto, sair do Egito para adorar a Deus, né? O povo lá estava assim, mas tem que sair daqui e para o deserto. Não dá para adorar aqui mesmo, no Egito. Faraó pergunta, não dá para vocês adorarem aqui mesmo? Não, adora aí. Fica aí no Egito. Fica no Egito. Aqui você pode buscar o Senhor. Aqui nós não contrariamos a religião de ninguém. Vocês podem ter sua própria religião. Eu respeito a sua religião, desde que ela não contrarie a minha prática mundana, desde que ela não contrarie o nosso modo de viver aqui no Egito. Se vocês querem ser sal, que sejam dentro da casa de vocês, que seja lá, não pode sair, não pode ter um estilo de vida contrário ao nosso, porque senão nós seremos contra vocês. Por que isso acontece? Porque o povo de Deus, naquele momento em que Moisés chega, aquele povo não conhecia o Senhor. Sabe por que eles não conheciam o Senhor? E eles eram herdeiros da promessa de Deus. Sabe por que eles não conheciam o Senhor? Porque o coração deles estava endurecido por causa da escravidão. Da mesma forma que é o coração de alguém que é escolhido por Deus para a salvação, mas que está endurecido pelo pecado e precisa conhecer a Deus. Deus envia Moisés não somente ao seu povo, para libertar o seu povo, mas envia Moisés também para confrontar Faraó. Confrontar Faraó. E ele chega diante de Faraó e diz, o Senhor diz Faraó, deixa meu povo ir. Mas o coração de Faraó, endurecido, responde, quem é o Senhor? Quê? Quem é o Senhor? Que Deus é esse? Como assim? Quem é o Senhor? Porque Deus, irmãos, ele não tem aliança com os que não o conhecem. Porque também só se pode conhecer a Deus. Eu estou aqui explicando por que Faraó não conhece o Senhor. Por que Faraó não conhece o Senhor? Ele não era um homem sábio? O Egito não era uma cultura de muita ciência, de muitos conhecimentos? Sim. Por que ele não conhece o Senhor? Porque nós só podemos conhecer a Deus quando Deus se revela. A natureza, ela revela alguma coisa a respeito de Deus. A natureza revela que há um Deus, mas ela não revela quem é esse Deus. Eu converso com pessoas que me dão relato de acreditar na existência de Deus e afirmam para mim que a natureza tem mostrado a eles que de fato Deus existe. Mas quando a pessoa não conhece a Deus, ela inventa um Deus para si e ela começa a ter a sua própria espiritualidade. Acontece que Deus se revelou a Abraão. E para que você entenda por que aqui o mundo, o Egito não conhece a Deus, tanto o Egito daquela época quanto o Egito de hoje, para que você entenda por que aqui Faraó fala essa frase absurda, quem é o Senhor? Você precisa conhecer o Gênesis, e nós temos pregado
o livro de Gênesis, e na próxima semana a gente retoma nossas pregações em Gênesis. Mas você sabe, se você está acompanhando, se você conhece o Gênesis, você sabe que, por que quero chegar nesse ponto, por que Faraó não sabe quem é o Senhor? Bom, Deus criou todas as coisas, criou também Adão e Eva, o primeiro casal, colocou no jardim, deu a eles liberdade de governar, de lidar com todas as coisas, de usufruir de todas as coisas, negou a eles que comessem de um fruto de uma determinada árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desafiaram a Deus, comeram do fruto, pecaram, se afastaram de Deus. Esse afastamento de Deus, essa morte espiritual, ela gerou também a morte física, inclusive o assassinato. Os dois primeiros filhos, né, de Adão e Eva, Abel e Caim. Nós sabemos que Caim se levantou contra o seu irmão, matou Abel. A iniquidade, ela não estava apenas em Caim, a iniquidade estava no ser humano. A iniquidade só aumentou sobre a terra, até que Deus disse: vou exercer juízo sobre a terra, e mandou o dilúvio. O dilúvio destruiu todas as pessoas, menos Noé e a sua família, o melhorzinho que estava tendo, gente boa, Noé. Deus preservou Noé, mas a coisa piorou de novo. Depois de outras gerações, o povo se levantou não para obedecer a Deus, mas para desafiar a Deus, e construíram a Torre de Babel. Babel foi a primeira vez que os homens se levantaram determinados contra uma ordem de Deus, com o objetivo de fazer frente ao que Deus havia dito e dizer: nós vamos governar nós mesmos, nós vamos fazer a nossa vontade. Bem, Deus exerceu juízo sobre Babel, e depois nós temos Abraão. Aí Deus se revela a Abraão. Se revela a Abraão e se apresenta a ele e faz com ele uma aliança que duraria para sempre, para todas as gerações futuras. Nós conhecemos então a história de Abraão, o seu relacionamento com Deus, depois o seu filho Isaque, seu relacionamento com Deus, Jacó, inclusive, que era um enganador, que Deus o transforma, muda até o seu nome para Israel. Esse Jacó tem 12 filhos, o seu filho José é levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Lá no Egito, Deus mostra que, na verdade, quem o levou para o Egito foi Deus. Deus o preserva, o protege, torna ele primeiro-ministro do Egito. Aí ele traz toda a sua família para morar no Egito, e ali eles crescem como família e se tornam um povo. E acontece tudo isso que eu já falei. Eles se tornaram, durante esse período de 430 anos, saíram de amigos que chegaram ali para conviver dentro do Egito e se tornaram escravos. Então chega Moisés. Nesse ponto, nós temos já a revelação de um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, um Deus misericordioso, que também exerce salvação, mas que salva aqueles a quem ele escolhe, porque ele faz aliança com Abraão e a sua descendência, com o objetivo de que eles levassem essa salvação aos outros. Mas esse Deus justo também exerce juízo, e de vez em quando ele exerce justiça sobre aqueles que pecam contra ele. Portanto, esse Deus só pode ser conhecido por meio da revelação, e a revelação que ele mesmo faz. Agora, pensando sobre os ímpios, eles têm essa revelação da natureza, os céus proclamam a glória de Deus, mas quem é esse Deus? Como eu já disse, quando eles não encontram quem é esse Deus, eles fabricam seus próprios deuses. O Egito era um lugar cheio de divindades. Eles tinham muitos deuses ali. E Faraó mesmo era considerado um deus. Isso me faz perguntar: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Porque ou você conhece o Deus que se revela, e ele se revela por meio da sua palavra, ou você inventa um Deus, que pode ser uma variedade de deuses, que pode ser você mesmo. Faraó mesmo era considerado um Deus tanto por si quanto pelo povo. E é assim que funciona, porque é assim que funciona o ser humano. Quem é Deus para você? Se você confia no seu esforço, se você confia na sua capacidade, o seu Deus não é o Deus
o Senhor. Se você confia na natureza, se você confia na ciência, naquilo que o ser humano pode fazer por si mesmo, o seu Deus não é o Senhor. O seu Deus, você pode até ter o Senhor Deus como um Deus, no panteão de deuses aí que você elege. Você pode até mencionar apenas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo Deus, mas na prática você cultua outros. E Deus quer tirar você do Egito. Deus quer libertar você do Egito. Deus quer salvar você. Deus quer mostrar para você que nenhum desses deuses é capaz de dar a você aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Então Deus, para que Ele possa demonstrar com clareza àqueles que não o conheciam que Ele sim é o Deus Todo-Poderoso, Ele humilha todas as divindades do Egito. Todos os feitos que Moisés realizou, porque Moisés realizou vários feitos que a gente conhece como as 10 pragas do Egito, e outros feitos menores, como aqueles da vara, os magos, ou seja, os praticantes das ciências da época, eles reproduziram e imitaram o poder de Deus até certo ponto. Eles imitaram o poder de Deus até certo ponto, mas eles chegaram ao seu limite. E eles chegaram ao seu limite especialmente quando a praga alcançou a eles. A praga os alcançou. E ficou sem nenhuma dúvida que Deus, o Deus de Israel, é o único Deus. Não tente outro Deus. Não tente resolver sua vida com base nas orientações humanas. Sabe? Porque Deus, Ele se revela aos desobedientes e aos ímpios com juízo. Foi assim que Ele se revelou para Faraó. Quem é o Senhor? Lá sentado no seu trono, lá sentado no topo da sua ciência, a maior civilização, a civilização mais avançada da época, todo o conhecimento do mundo. Se alguém pensasse onde está a ciência, onde estão as pessoas que sabem o que fazer, pensariam no Egito. Mas ele, do alto da sua falsa ciência, diz: quem é o Senhor? E Deus diz assim: vou mostrar para você quem eu sou, mas eu vou mostrar a você conforme o que você merece. E ele exerce juízo sobre Faraó, e ele exerce juízo sobre todos os que servem a Faraó. Faraó é um símbolo de Satanás. E ele exerce, Deus, então, juízo sobre Faraó e sobre o povo egípcio. Mas ele se revela aos seus escolhidos com misericórdia. Por isso, chegamos ao ponto da Páscoa. Como é que Deus se revela na Páscoa? Páscoa significa saltar, passar por cima, pular. Ele diz, então, que o destruidor vai passar por cima. Quando ele vier exercer juízo sobre os que desafiam a Deus, ele vai passar por cima daqueles que são fiéis ao Senhor e que o obedecem. Qual a diferença? Como é que o anjo destruidor faria diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre os que temem a Deus e os que não temem? Pelo sangue. O destruidor viria exercer o juízo de Deus, mas quando ele visse o sangue, ele pularia. A instrução de Deus é que esse dia deveria ser por memorial. Mas memorial o quê? Memória. Memorial o quê? O que é preciso recordar nesse dia? É preciso recordar, irmãos, como eles precisavam recordar, nós também precisamos recordar que nós sobrevivemos e sobreviveremos ao juízo de Deus. Deus vai exercer juízo. O que nós estamos vendo agora e vivendo agora é aquilo que nós classificamos na palavra de Deus de juízos temporais, juízos menores. Quando nós vemos o que agora acontece com o mundo, com essa pandemia, essas são manifestações de Deus de juízo. Por quê? Porque até cardos e abrolhos, até espinhos na natureza, são consequência de pecado. Leia Gênesis. Quando a doença vem, consequência de pecado.
Não quer dizer que todo aquele que está doente é pecador, está doente por causa do pecado. Mas a doença para todos nós, inclusive para mim, me acomete você, porque Adão e Eva pecaram e se desviaram de Deus. E nós não conseguimos, pela nossa ciência, nos livrar do pecado e dos efeitos do pecado. Não conseguimos, pelas nossas atitudes, nos salvar. Por isso, a Páscoa, por isso, a ação misericordiosa de Deus. Quando Deus vir o sangue, irmão, na Páscoa, sabe? Não o chocolate, tá bom? Não a bacalhoada, não a festa, não. Nada contra a festa, nada contra a bacalhoada. Mas o memorial talvez está sendo esquecido. Talvez o que nós devemos lembrar, não estamos nos lembrando. A Bíblia fala aqui que é para fazer algo que as crianças vão perguntar: o que é que nós estamos fazendo? E no momento em que elas perguntarem, os pais diriam: nós estamos fazendo assim por causa de um destruidor ter vindo e pulou a nós. Nós não fomos destruídos, porque Deus teve misericórdia de nós. Viu sobre nós o sangue. O sangue o quê? O sangue do cordeiro, né? Sobre as portas da casa. E o destruidor não entraria. De que sangue é que nós estamos falando? Que sangue é esse? Por que nós não estamos com as nossas portas pintadas de sangue? Ou de tinta vermelha, ou seja lá o que fosse, se as pessoas fazem as adaptações, né? Por que nós não fazemos isso? Porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. O sangue é o sangue do Cordeiro, mas o Cordeiro é verdadeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que Deus providenciou. Pode deixar, tá? O Cordeiro que Deus providenciou. Que simbolicamente ele providenciou lá para Isaac. Lembra? Abraão, Isaac. E onde está o Cordeiro, pai? Deus proverá para si o Cordeiro, meu filho. O cordeiro que Deus providenciou para toda a humanidade não foi Isaac, nem o cordeirinho que estava lá, nem os cordeirinhos que foram mortos ao longo da história pelos judeus, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue na Páscoa trata do sacrifício de Jesus, um sacrifício do Cordeiro sem mancha. Pilatos declarou ele inocente 3 vezes como juiz. Declarou ele inocente 3 vezes. Judas disse que traiu sangue inocente. O próprio Jesus perguntava: quem de vós me acusa de pecado? E eles não tinham o que responder. Quando eles contrataram pessoas más para dar testemunho contra ele, eles não conseguiam nem mesmo ser coerentes, mesmo pagos para fazer isso. Eles não conseguiam sustentar uma acusação contra Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo não foi morto pelo que ele fez, ele foi morto por quem ele é. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacrifício dele é suficiente, mas apenas para aqueles que têm aliança com Deus. Nós comemos o Cordeiro, e aqui é eu estou falando, nós comemos, eu estou citando os judeus, tá bom? Os judeus é que comem, né, o Cordeiro. Vou explicar daqui a pouco. Nós comemos o Cordeiro para que ele tome parte de nós, certo? Mas nós sabemos que Jesus Cristo substituiu o ritual da Páscoa pela ceia. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, o que nós estamos vivenciando ali é a Páscoa. E nós fazemos isso na igreja evangélica no Brasil, geralmente é mensal, mas não existe um dia para que isso seja realizado. Não é que tem que ser uma vez por ano, porque era Páscoa. Ou todas as vezes que se encontrar, porque tem que fazer, porque faz parte do ritual. Não existe um tempo determinado para se realizar a ceia do Senhor. Mas nós comemos e bebemos para que nós sejamos, para que faça parte de nós. Porque Cristo não está externo a nós, ele vem habitar em nós. Por que o cordeiro era queimado? Por que ele era assado? Eles comiam ele assado e o que sobrava tinha que ser queimado até se desfazer em cinzas.
Porque Jesus Cristo recebeu sobre si o fogo do juízo de Deus. Representa o juízo que Jesus Cristo recebeu na cruz por nós. Então ele recebeu o juízo na cruz. Jesus Cristo foi ao inferno por nossa causa. Esse é o símbolo. Ele assumiu toda a destruição vinda pelo juízo de Deus. E há algo interessante aqui, que Deus muda o calendário de Israel e ele quer fazer e promover essa mudança de calendário na nossa vida. Quando Jesus Cristo, quando chega a nossa Páscoa, quando chega a conversão, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, chega essa mudança, para mudar e para fazer tudo novo, é uma oportunidade de recomeço. A sua vida precisa ser marcada pelo antes e depois de Cristo. Se a sua vida agora com Cristo não mudou de como ela era antes de Cristo, você não teve Páscoa. Você não é convertido. Se não houve mudança na sua disposição, se não há mudança na sua prática, se o pecado permanece na sua vida, se você acha que obtém de Deus o favor por meio da religião, mas não tem a disposição do coração de buscar a Deus, de se arrepender dos pecados, de mudar de vida, então não houve redenção, não houve arrependimento, portanto não houve conversão. E a conversão, ela trata de sair da morte para a vida, é isso que você precisa entender. Porque Deus, ele exerce juízo, ele sempre exerceu juízo. Deus não é um velhinho bonachão que perdoa todo mundo, senta as criancinhas no colo. Não é. O Senhor Deus é fogo consumidor. O Senhor Deus, ele exerce juízo. Ele não abdicou da sua autoridade de juiz. E ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Mas quando nós pensamos na conversão, ao entregar sua vida a Jesus, o que está acontecendo para você é ressurreição. Você passou da morte para a vida. Agora nós vivenciamos a ressurreição pela fé. Nós ainda não fomos ressuscitados, mas nós já nos consideramos ressuscitados. É o já e ainda não. Nós já somos ressuscitados pela fé, mas seremos completamente transformados e teremos um novo corpo quando ressuscitarmos na consumação de todas as coisas. O nosso corpo será como o corpo do Senhor Jesus. Nós temos, a Páscoa também fala de testemunho. Sangue na porta. Por que o sangue está na porta? Não era só para que o anjo destruidor não visse e pulasse, mas para que os egípcios vissem. E quando eles vissem os seus mortos, e eles olhassem para as casas dos judeus, e vissem que eles não foram mortos, eles diriam: o sangue os protegeu. Tem algo nesse povo que os protege da destruição, e nós não temos. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Sangue na porta, irmãos. Irmão, Deus usa o testemunho da sua igreja. 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que isso funciona na sua vida hoje? Como é que isso funciona na sua vida hoje? Primeiro, você precisa ter consciência de que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Você sabe o que é Deus? Sabe qual que é a definição de Deus? Deus é o recurso primário, o recurso básico para todas as coisas. É dele que nós viemos. Nele nós existimos.
Somente Deus é base para a sua vida. Se você acha que religião é mais um apetrecho para você seguir com a sua vida, você não entendeu o que é Deus. Deus é aquele que tem autoridade máxima, ele tem autoridade máxima porque ele criou, ele tem autoridade máxima porque ele governa. Você precisa declarar quem é o Senhor para você. É preciso dizer, eu creio em Jesus Cristo, o Deus Filho. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, que o Pai ressuscitou dos mortos. Creio no Espírito Santo, o Deus que agora habita em nós. Eu creio e somente Deus é o Senhor e governador da minha vida. Eu pergunto até que ponto Deus se revelou a você. Se você continua resistindo ao Salvador, ao Senhor, porque sempre tem aquele dilema. As pessoas não entendem isso. Elas acham que podem aceitar Jesus como Salvador sem aceitar Ele como Senhor. Se você não tem Jesus como seu Senhor, você também não o tem como Salvador. E assim como o povo de Israel resistiu a Moisés, achando que Moisés era fonte de problemas, só atrapalhava a vida deles e tal. Se você ler o Êxodo, você vai ver como que eles se portaram com Moisés no deserto. E vai descobrir também que aqueles rebeldes caíram mortos no deserto. Você pode andar com o povo de Deus e morrer no deserto. Por quê? Porque o seu coração é mau, é desviado de Deus, você não aceita correção, não aceita repreensão, a sua ideia que prevalece, você não aceita a palavra de Deus. E é por isso que o seu destino é cair morto no deserto. Alguns vão cair mortos no deserto, não porque vão para o inferno. Alguns vão cair mortos no deserto e vão para o inferno. Outros cairão mortos no deserto e não herdarão a terra prometida porque não creem, não se entregam. Creem, mas são cheios de dúvidas. E a Bíblia fala que o homem que pede as coisas a Deus com dúvidas é como a onda do mar. Não suponha a esse que receberá de Deus alguma coisa. É por isso que há pessoas crentes que entregaram o seu coração, creem na obra redentora de Jesus Cristo, mas que vivem se arrastando na vida cristã. Por quê? Não vivem a vida abundante prometida por Deus. Por quê? Porque são cheios de dúvidas, ao invés de ser cheios de fé. A Páscoa é passagem e memorial. Não se esqueça de onde o Senhor tirou você. Somente no sangue de Jesus há salvação. Isso fala de ressurreição. Novos céus, nova terra. Não desejo de viver uma vida melhor. Tem gente que acha que Jesus é uma vida melhor. Que vida melhor? Jesus é a única vida. Ele é a fonte da verdadeira vida. E você precisa passar a desejar não o natural, não voltar ao normal. O nosso normal, irmãos, é horroroso. O normal do mundo é péssimo. E não tem nenhum governante que vai resolver o problema para você. Desculpa aí vocês, irmãos amados, irmãos nossos, que vão para o céu comigo. Eu creio. Mas que estão colocando o seu coração em governantes humanos, achando que eles são o próprio Senhor. Não nas palavras, mas na prática. Cuidado. Tenha sabedoria. As coisas ainda vão piorar antes de melhorar. Elas ainda vão piorar antes de melhorar. E o melhorar não é voltar ao normal. Tomara, eu também quero que as coisas pelo menos saiam desse estado em que está. Eu oro por isso. Mas o que eu realmente quero e anelo é a volta do Senhor Jesus. É disso que o povo de Deus precisa falar. Nós precisamos dizer ao mundo que Jesus Cristo está às portas. E não dizer hashtag fique em casa só, como se essa fosse a mensagem do povo de Deus. Fale hashtag fique em casa, concorde ou não concorde, tá? Nós estamos todos tentando. Quem está mandando ficar em casa quer o bem, quem está falando para não ficar em casa, eu não estou aqui para julgar as pessoas. Mas eu estou dizendo que mesmo, eu estou em casa, viu? Olha eu aqui.
Mas estou dizendo que a nossa mensagem é muito maior do que essa. É preciso haver um testemunho muito além disso. E é o desejo pelo sobrenatural, aquele sobrenatural que está na eternidade. Meus irmãos, a Páscoa, a ceia substitui a Páscoa. Por isso, nós somos zelosos com ela, com a ceia. Dessa forma, nós não faremos ceia virtual. Com todo o respeito e amor pelos irmãos que estão entendendo que devem fazer assim. Nós não faremos assim. Acredito que ninguém da Igreja Presbiteriana do Brasil fará assim. Por quê? Porque nós conhecemos a história da igreja e já houveram muitas controvérsias e problemas por causa da ceia do Senhor e do entendimento equivocado da ceia do Senhor. Nós seremos rigorosos e vamos fazer a ceia do Senhor como Ele mandou, do jeito que Ele mandou, sem inovações, sem mudanças. Então nós vamos aguardar, irmãos. Quando Deus nos der a oportunidade de estarmos juntos outra vez, nós teremos a ceia. Então, Páscoa é testemunho. Termino aqui perguntando para você, tem testemunho dentro da sua casa? Tem memorial dentro da sua casa? Você anda comendo ervas amargas, ou seja, você se lembra de onde você estava, porque se você esquecer de onde você saiu, de onde Jesus tirou você, você pode voltar para lá de novo. Você anda comendo pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque não dava tempo de levedar. Naquela época demorava para um pão ficar levedado para ele poder ser assado. Então eles comiam o pão sem fermento. Por quê? Por causa da pressa. Você tem pressa pela volta de Jesus? E o fermento sempre foi símbolo de pecado. Você está buscando santificação na sua vida? Irmãos, você está confrontado? Eu também estou. Eu também estou. Você está pedindo a Deus socorro? Eu também estou. Você está pedindo a Deus ajuda? Eu também estou. Essa palavra aqui é para você? É. E é para mim também? Claro que é. Irmãos, nós precisamos nos quebrantar diante da realidade da Páscoa. Páscoa não é festinha, Páscoa não é feriado, Páscoa não é ovinho, não é chocolate, Páscoa não é reunião de família, não é almoço. Páscoa é nós nos lembrarmos que nós fomos poupados pelo amor, pela misericórdia de Deus, que custou caro. Jesus Cristo experimentou todos os horrores do inferno por nós naquela cruz e na sepultura. E nós precisamos dar valor para isso. Testemunhar dessa verdade e fazer esse memorial sério na nossa vida. Celebraremos a ceia quando nós nos encontrarmos. No primeiro dia que nós nos encontrarmos, irmãos, quero que a gente celebre a ceia do Senhor. Se for uma quinta-feira, que é dia que a gente tem culto, nós vamos celebrar a ceia na quinta-feira, mas não faremos isso de uma forma que nos deixe dúvida no coração de estar agradando ao Senhor. Nós vamos fazer, nós vamos ser zelosos aí. E eu creio que o Senhor visita o nosso coração nessa hora. Não temos ceia. Hoje seria dia de ceia na igreja. Não teremos ceia, mas temos comunhão. A nossa comunhão, ela é espiritual. A presença de Jesus na ceia é espiritual. Por isso nós vamos celebrar a ceia quando pudermos. Eu quero orar com você agora. E eu creio que Deus já orientou você quanto ao que você precisa orar. Eu creio. Eu quero agradecer a Deus pela Páscoa. Eu quero agradecer a Deus pela seriedade da Páscoa. Eu quero agradecer a Deus porque Deus preparou todo esse ritual para que ficasse bem claro para nós que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é também a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê nele não morrerá eternamente. Portanto, talvez para você seja um momento de dizer: Senhor Jesus, eu aceito ao Senhor na minha vida como meu Salvador, como meu Senhor, e quero mudança de vida hoje. E eu quero viver como um crente. Talvez seja você dizer: Senhor, eu não tenho vivido como crente, ou tenho falhado na minha vida como crente. Eu estou aqui para pedir perdão e redenção. Obrigado, porque é isso que o Senhor me oferece. Obrigado, porque em Ti eu tenho salvação. E o que mais Deus colocar no seu coração agora? Ore. Senhor Jesus, nós somos gratos porque
Em Ti nós fomos libertos. Libertos do confinamento do pecado, Senhor. Libertos, ó Deus, da escravidão do pecado. Nós temos liberdade no Senhor. Ó Deus, nós só pecamos porque nós somos realmente pecadores. Há uma velha natureza que ainda quer nos ligar ao Egito, mas nós agradecemos pela obra redentora de Cristo que nos tirou todas as raízes com o mundo. Nós não estamos presos ao mundo. Senhor, perdoa os pecados que cometemos e nos ajude a viver em liberdade. Coloca-nos, Senhor Deus, dentro da terra prometida. Hoje ainda é deserto, hoje ainda não é, ó Deus, o céu, mas tem maná, mas tem o de cada dia, mas tem o cuidado do Senhor. Obrigado porque o Senhor cuidará de nós, mesmo em dias difíceis. Nós não temos medo de dias difíceis, porque nós só tememos ao Senhor. Sabemos que o Senhor saberá, ó Deus, livrar do mal os teus filhos. O Senhor cuidará de nós e nós testemunharemos, Senhor, de quem o Senhor é. Obrigado pelos pequenos grupos. Obrigado porque estamos nos reunindo virtualmente, estamos nos esforçando por isso. Cada um de nós continua testemunhando na família, aproveitando as oportunidades, enviando mensagens pelas redes sociais, pelos aplicativos, conversando com quem pode, mas nós não vamos nos calar, Senhor. Não vamos adorar o Senhor no Egito com acordos com o mundo, ó Deus, visitando vários templos, Senhor Deus, estando num templo cristão, mas ao mesmo tempo visitando os templos da iniquidade. Senhor Deus, perdoa-nos, levanta-nos como igreja. Senhor Deus, eu peço pelo sobrenatural, eu peço antes de tudo pela volta do Senhor Jesus. Senhor Deus, mas enquanto o Senhor não volta, ó Deus, nós pedimos pela graça do Senhor que nós tenhamos de novo liberdade, que nós tenhamos liberdade, Senhor Deus, e que essa doença ela não alcance mais ninguém. Senhor Deus, não estou pedindo só pela igreja, eu estou pedindo por todas as pessoas, Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos homens, tenha misericórdia dessa humanidade. Eu sei que ninguém merece, mas o Senhor tem feito nascer o sol e dar a chuva a todos. A tua misericórdia já é tão ampla, Senhor. Conter esse vírus agora, Senhor Deus, será somente mais uma demonstração da tua graça e da tua misericórdia. Eu sei que os homens vão dizer que foi a ciência, eu sei que eles vão dizer que foi natural, mas nós saberemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano, é quem terá nos socorrido e nos abençoado. Nós daremos glória ao Senhor, não glorificaremos a ninguém, a não ser a Ti. Por favor, Senhor, ajuda-nos nesse momento. Socorre aquele que está em maior dificuldade. O Senhor sabe quem são. Tem misericórdia dos países que têm muito mais dificuldades que o Brasil. Tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não reclamar. Coloca-nos em oração. Coloca-nos vivendo uma vida de crentes. Obrigado pela Páscoa, que é Jesus Cristo. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Nós agradecemos pelo teu perdão, a tua bondade, que o Senhor abençoe o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um deles, cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Espero te ver na quinta-feira. Nós vamos nos encontrar mais uma vez para cultuar o Senhor aqui. Deus seja contigo, com uma semana abençoada em nome de Jesus.